Oi, gente, tudo bom? Gente, eu tô aqui pra gravar mais um devocional, né? E hoje, né, Deus falou comigo essa semana toda, né? E tá falando muito. Ele falou sobre um assunto, na verdade, uma palavra que eu vou falar aqui pra vocês, que tá em Mateus capítulo 13, do 1 ao 7. Ele fala sobre o semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e se assentou à beira do mar, e a grande multidão se reuniu em volta dele, e de modo que entrou num barco e assentou-se. E toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas ele falou por parábola, dizendo: E eis que um semeador saiu para semear. Aí vocês conhecem a história, né? Que ele fala que o semeador saiu para semear, semeou em uma terra boa, semeou em uma terra espinhosa, semeou em uma terra onde tinha pedra. Mas o que me chama a atenção, e o que eu estava assistindo um vídeo do pastor Zé, e ele falou assim: eis que o semeador saiu para semear. Ele não saiu, tipo assim, eu vou atrás de uma só de coisas de terras boas. Não, ele saiu para semear. Ele semeou na vida de pessoas, de todo tipo de pessoa. E é o que acontece conosco hoje, né? A palavra de Deus diz que nós saímos para semear. E às vezes a gente não sabe se a gente está falando com uma terra boa, a gente não sabe se a gente está falando com uma terra espinhosa, não sabe se estamos falando com uma terra com pedras, uma terra que tem pouca areia, que é a terra onde a gente com espinhos, as preocupações que acabam abafando a palavra. A gente sabe que o que tira a palavra é o diabo. Ele acaba que a palavra é lançada na tua vida, tu crê, mas aí a pessoa, né, o diabo, ele quer roubar, ele vai lutar contra essa palavra para que ela não cresça na tua vida. Essa semana eu tava na igreja e eu fui normal, né? Fui pra igreja normal. E eu disse, Senhor, orando, né? Sempre, né? Orando, Senhor, glorificando o nome de Deus. A gente nunca imagina o que pode acontecer amanhã com a gente. A gente nunca imagina o que Deus pode fazer no outro dia com a gente, né? Então a gente tem que estar preparado para receber qualquer tipo de pessoa. É por isso que às vezes a gente não. Eu vejo. Tem horas que eu fico estressada. Sério. Porque a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para tudo. Pro bêbado, pra prostituta, pras pessoas, pro mendigo. Minha irmã. Ai, enfim. Aí a gente tem que ir preparado para tudo. Entrou um bêbado na igreja que eu congrego. E ele se sentou. E ele pediu logo para sentar do meu lado. Eu digo, sim, pode sentar. E ele sentou. Só que eu achei, aparentemente, ele parecia que estava bom, mas ele estava alcoolizado. De repente ele começou a manifestar algumas coisas assim da bebida, né? E eu disse assim, Senhor, eu não aceito isso. Me dá sabedoria agora. E aí foi que eu conversei com ele, e aí ele começou a fazer perguntas no culto, querendo atrapalhar o culto. Aí eu falei, Senhor, me ajuda, em espírito. E aí depois eu falei, não, depois eu te explico. E comecei a orar pela vida dele. E eu creio que, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que ele nos deu autoridade para expulsar demônio, nos deu autoridade para libertar os cativos, nos deu autoridade para curar doentes. Ele não disse orar pelos doentes, ele falou curar os doentes. Então eu creio que esse homem está liberto da bebida. Eu creio que esse homem está liberto. Então, às vezes, Deus coloca pessoas bêbadas no nosso caminho, coloca pessoas que a sociedade não liga. Porque, por exemplo, se fosse outra pessoa da nossa igreja que não tivesse assim, só religiosidade, quando eu falo religiosidade, não é saia longa, não. Religiosidade, às vezes, é tu ser uma pessoa que tu realmente não é. Entendeu? Os pessoal era religioso, não era porque ele usava manto, não. Era porque eles falavam uma coisa e eles não praticavam. Entendeu? Eles não praticavam aquilo que eles falavam, eles colocavam um fardo nas pessoas que eles não carregavam. Isso era religiosidade. Agora, hoje em dia, não, porque os jovens, eu vou te dizer uma coisa bem que os jovens, eles só querem do jeito deles. Se não for do jeito deles, eles saem da igreja, eles não estão nem aí. Ah, cara, não, mas tu saiu da igreja. Eu saí da igreja porque eu não aguento ver certas situações. Então eu decidi ir para uma outra igreja, mas o Espírito Santo falou assim, não vai, fica ali. Doa que doer, chora, rasga o teu corpo. Mas você vai por obediência, eu tô ali por obediência. Porque eu amo o Senhor Jesus. Porque eu poderia estar vendo a minha vida, eu poderia estar onde fosse, mas estou numa igreja onde vou te dizer, viu? Nem todo mundo ali é de Deus, não. Mas a gente tem que estar lá, entendeu? Glorificando o Senhor. E deixa que Deus faz a obra. Uma coisa que Thales Roberto falou foi uma coisa muito linda, gente. Ele falou assim, que quando a gente está passando por um processo, não vai ter ninguém pra te aplaudir, não.
o pessoal só vai te aplaudir quando você sair do processo e, tipo assim, quando você tá no auge, pra despertar teu orgulho, ele vai começar a bater palma. Ninguém se levanta pra dizer que tu tá errado. Ninguém se levanta pra dizer que tu tá, que calma aí, também não é assim, teu coração tá muito orgulhoso. Ninguém, todo mundo só fica, é mesmo, vai lá, tipo assim, como se fosse o próprio diabo falando. Entendeu? Porque o diabo ele quer despertar em nós uma coisa chamada orgulho, uma coisa chamada soberba, entendeu? Para depois ele passar a faca em nós, entendeu? Mas o Senhor, ele sempre nos direciona no caminho certo. Então, quando a gente sai para semear, a gente não sabe o campo que vai cair. Pode cair em qualquer lugar, mas saiam para semear. Saiam para semear, saiam para semear. Eu não tô falando aí para evangelismo todo dia, não, mas aonde você estiver. Aonde você tiver uma oportunidade de falar de Jesus, fala. Eu falei para esse homem, eu disse assim, eu comecei a orar, Senhor, liberta esse homem, porque o Senhor nos deu autoridade para isso, Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito ser uma alma para Cristo, ser uma alma para Jesus. Então, a forma como eu tratei ele, assim, eu acredito que sim, que Deus trabalhou, e Deus está trabalhando na vida desse homem. E quando ele saiu, ele perguntou assim, quais os dias de culto? Aí eu falei assim, eu falei os dias de culto pra ele, né? Aí eu espero que o Senhor faça a obra na vida dele, sabe? Que o Senhor pode não ser, talvez ele não volte mais lá na igreja, mas pode ser em frente à casa dele, que tem uma igreja, eu sei. Porque eu já conheço essa pessoa há muitos tempos, só que eu nunca imaginei que ele ia entrar naquela igreja assim, né? Do nada. Então, gente, é isso, entendeu? Quando a gente sai para semear, a gente que somos cristãos, a gente não sabe o que a gente vai receber, a gente não sabe quem a gente vai receber, mas o importante é que a gente semeie, porque a palavra ela pode germinar ou ela pode abafar, mas o importante é que você saiu a semear. Quando ele saiu a semear, ele não olhou se a terra era boa, ele não olhou se a terra era rochosa, e alguns estudiosos falam que isso foi uma semente inútil. Ele estava jogando semente para lugares, só que ele não tava se importando se a semente era, se o lugar era bom, se o lugar era ruim, ele estava semeando. E esse é o nosso propósito na terra, é semear, é dizer. E os filhos de Deus ouvirão a voz de Deus e se converterão. Entendeu? Porque eles já são escolhidos desde a fundação do mundo. Entendeu? Mas a gente precisa, lógico, a gente precisa ir falar de Deus, a gente precisa ter testemunho. E esse testemunho não só falado, mas, entendeu? Então, o que eu falo? Hoje em dia, o pastor José falou uma coisa muito forte. Quando a gente deixa o povo reinar, o país vai mal. Mas quando eu tomo a decisão de que eu sou o líder e eu preciso reinar, eu tomo a decisão segundo a vontade de Deus. Qual foi o erro de Saul? Porque Saul escutou a voz do povo. Saul, ele se preocupou tanto em medo do povo se revoltar contra ele, que ele escutou a voz do povo e esqueceu de escutar a voz de Deus. Ele simplesmente abafou a voz de Deus. Ele achou que seria melhor fazer isso, porque talvez Deus ia honrar, gostar mais. Mas Deus disse assim, eu quero só obediência, eu não quero sacrifício. Sacrifício eu posso fazer a qualquer hora, eu posso multiplicar 1000 vezes mais, mas eu quero obediência. Me obedece, para você ver o que eu vou fazer. Aí Deus disse assim, eu já tirei o reino de Saul e dei para algo melhor. E tu acha que Deus teve pena de Saul? Não. Quem teve pena quem teve pena de Saul foi Samuel. Aí ele falou para Samuel, larga de ser besta, larga de ter pena de Saul. Saul aprontou ele que vai se lascar. E aí o que acontece? Ele deu o reino para outra pessoa brincando, não tava nem aí. Deus não teve misericórdia não. Entendeu? Então não é porque a gente pensa assim, não, mas é só eu que vou fazer, é só eu que posso. Não, meu filho, Deus tira na hora, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E ele é quem dá e ele é quem tira, entendeu? E ele desonra mesmo. Tu vê que Davi depois começou a ser glorificado pelo povo. E Saul despertou a raiva de Saul porque ele disse assim, ali é homem de Deus, meu irmão. Ali tem Espírito Santo, ali Jesus, Deus, aquele ali pode ser o rei de Israel. Entendeu? Porque o Senhor estava fazendo na vida de Davi. Entendeu? Então a gente não tem que ter medo, a gente tem que entregar nas mãos de Deus, obedecer e pronto. Então, o que eu tenho pra falar é sobre isso, é que às vezes a gente não entende, a gente não sabe o que vai acontecer o dia de amanhã, então a gente tem que estar preparado pra tudo, 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 tudo. E olha que eu não tava nem firme na igreja, nem nada, e se eu fosse talvez outra pessoa da igreja, teria se levantado, teria ido pra outra cadeira, ou então eu teria falado assim, o diabo se levantou pra atrapalhar o culto. Sim, aí tu vai fazer o quê? Tu vai deixar o diabo, tu vai expulsar o diabo com a pessoa lá, vai-te embora daqui, porque eu não tenho poder pra te expulsar demônio da tua vida. Se for o diabo, que ele que saia. Que ele que liberte a vida, que a vida seja transformada. Imagina se a gente tiver uma pessoa endemoniada e a gente não puder expulsar o demônio. Ou o demônio vai, eu conheço o Deus de Paulo, eu conheço Deus, eu conheço o Deus de Paulo, mas vocês quem são? E avança em nós e acaba com a nossa vida. Além da gente ser envergonhado, a gente não tem autoridade de nada. Entendeu? Porque a gente não tem autoridade, como já aconteceu até com os discípulos, aconteceu isso. Aí o próprio Jesus fala assim, a raça de... ele xingava era certo.
Então, ele falou, incrédula, geração incrédula, até quando eu ficarei com vocês? Porque faltava a consagração, faltava se submeter pois a Deus, entendeu? Eles estavam, às vezes, o orgulho, a soberba, entendeu? Às vezes atrapalha a nossa vida espiritual. Então, é isso, gente. Então, não deixe que a semente ela acabe com a vida de vocês. Não deixem que, mas eu não tenho, eu tô semeando e não tô colhendo. Querido, uma hora Deus vai dizer assim, vai lá pro fundo e jogue a rede. Senhor, mas eu trabalhei o dia todo e não pesquei nada. Ok, vai pro fundo e esquece isso e jogue a rede. Aí a palavra de Deus fala, sobre a tua palavra lançarei as redes. E sobre a tua palavra lançarei as redes. Entendeu? Mais do que quantidade, eu quero ver pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que amem o seu próximo, pessoas que orem por quem persegue vocês, pessoas cristãos. Eu não, gente, a palavra de Deus falou que nos últimos tempos alguns vão fazer tantos discípulos, mas não é discípulos para Jesus, é discípulos para si mesmos. Discípulos para si mesmos, gente. Que isso que está acontecendo nas igrejas hoje, sabe? Está repreendido em nome de Jesus, está caído por terra agora, em nome desse espírito maligno do diabo, que veio lá do inferno, para atormentar os crentes, os filhos de Deus. A palavra de Deus diz que enganarão até os escolhidos, mas eu repreendo em nome de Jesus, eu não aceito. Entendeu? É isso, gente, essa é a palavra que eu tenho para vocês.